Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Danilo Machado. Nós vamos agora começar nossa aula, que é focada no cristianismo africano. Eu estou aqui pela Ateneu Patriarcal São Marcos. Eles me chamaram para que trouxesse essa aula para vocês, e nós vamos ter duas aulas aqui focadas no cristianismo africano. Teremos aqui aulas introdutórias, mas isso não quer dizer que serão aulas simples. Isso porque nós vamos nos aprofundar em algumas temáticas, nós vamos nos aprofundar em questões muito importantes com relação à África, e nós vamos também nos aprofundar em assuntos que são de relevância para o cristianismo na África ou a história do cristianismo. Por isso que a nossa aula se chama Introdução ao Cristianismo Africano. Isso não quer dizer que é simplista, tudo bem? Mas deixe-me apresentar para cada um de vocês. Eu me chamo Deniro Machado, sou professor, historiador e pesquisador na temática de história do cristianismo africano. Já me envolvi e me envolvo com relação a essa temática no âmbito acadêmico. Também faço parte do Instituto Bíblico de Arqueologia e também produzo material online com relação à história do cristianismo africano. Tudo bem? Então, nós vamos começar a nossa aula justamente tratando dessas questões. A primeira coisa que precisamos enfatizar é o porquê dessa aula, o porquê da existência dela e o porquê ela deve ser feita. A primeira coisa que devemos ressaltar aqui é que existem várias mentiras sobre a história cristã que nós precisamos desfazê-la aqui. É por isso que esse tipo de aula nasceu. Tudo bem? E no caso do cristianismo, a história cristã, existe muito equívoco que falam e espalham de forma mentirosa sobre a fé cristã. Uma delas é de dizer que o cristianismo é uma religião de brancos. Isso não é verdade. Ou a velha máxima que dizem ser o cristianismo eurocêntrico, que não é o caso. E nós vamos aqui nessa aula tentar desfazer essa narrativa com a história do cristianismo na África. Tudo bem? Mas antes de iniciarmos diretamente ao ponto, nós precisamos aí preparar o caminho até lá. Então, até lá, precisamos desfazer algumas mentiras para que possamos consolidar esse conhecimento e assim irmos adiante e conseguir compreender toda essa temática. Primeira coisa que nós precisamos entender dessa temática é que o cristianismo é global. Muitos se enganam na história cristã que o cristianismo ele é ocidental, o que não é o caso. O cristianismo ele é global. Muitas vezes, por enfatizar apenas um lado da história, acabamos que nos confundirmos com relação a essa temática. Quando falamos de história do cristianismo, eu tenho certeza que você lembrou de Roma, que você lembrou da Idade Média, que você lembrou da Reforma Protestante, mas você não lembrou, do cristianismo sírio, por exemplo, ou do cristianismo africano. Então perceba, existe aí uma lacuna na história cristã que ela precisa ser enfatizada, que é algo que nós estamos aqui justamente para fazer, tudo bem? Então, é importante que você entenda isso. Precisamos desfazer mentiras a quais se repetem toda a vida com relação à história do cristianismo. É muito comum você ver pseudo-intelectuais, ou até mesmo pessoas em plataformas como o TikTok e outras mais que são mais atuais, falar que o cristianismo é opressor, eurocêntrico, que veio da Europa. O problema é que isso não tem fundamento histórico. Então, como isso começou? Como foi que iniciou essa falácia do cristianismo eurocêntrico? A gente precisa fazer um mapa de como isso começou para então começar a desfazer. Mas antes disso, precisamos entender o porquê existe base para essa mentira.
do caso é por conta que existe uma história cristã que ela não é tão conhecida em diversas áreas do globo, até mesmo entre os africanos. Não é tão conhecida assim. E é justamente o cristianismo global. Se queremos falar de cristianismo africano, nós precisamos entender sobre a história do cristianismo mundial. O cristianismo, ele é uma fé que se espalha pelo globo e não que fique isolado em uma região só. Quando percebemos esse tipo de narrativa, nós conseguimos compreender o porquê que falta esse conhecimento na mente das pessoas. Porque quando elas vão à história cristã, elas apenas caminham em linha reta, quando a história cristã, ela é muito mais como raízes que vão se espalhando, enquanto que muitos se aprofundam em linha reta, o que não é o caso aqui. Então precisamos enfatizar essa questão, que o cristianismo é global. Então as pessoas têm essa falsa noção que só existe um tipo de história cristã, que o cristianismo é um só. É esse o ocidental e não é. O cristianismo, ele também é oriental. A história cristã, ela tem o seu início em Jerusalém, mas eles não ficam lá. Eles se espalham, eles se expandem e de forma orgânica. Então, não é errado dizermos que o cristianismo ele é diverso em sua expansão. Então, localizá-lo na Europa é, no mínimo, desonesto, porque o cristianismo não é ocidental, ele é muito mais oriental. É por isso que precisamos enfatizar isso. Precisamos entender a história do cristianismo, ela é global. Por isso, nós vamos aqui também utilizar de um famoso historiador americano, que é Martin Marty, no seu livro O Mundo Cristão, tá? Ele diz o seguinte sobre essas questões. O caráter episódico da presença do cristianismo nos diversos continentes nunca foi tão aparente quanto na África e na Ásia. Perceba, muitos enfatizam como se a fé cristã tivesse surgido na Europa, como se um avião fosse de Jerusalém para a Europa, que não é o caso aqui. Inclusive, eu indico esse livro para que você leia. Ele faz justamente essa leitura cristã global, ele traz isso no seu livro, Martin Marty. Ele vai trazer justamente os primeiros episódios nos continentes asiático e africano. Então é por isso que precisamos enfatizar essas questões. É entendendo o cristianismo global que nós vamos entender o cristianismo oriental e ocidental. E aí entra mais uma questão que as pessoas confundem. Acham que o cristianismo ele anda em pé de igualdade, o Oriente e o Ocidente, o que não é verdade. O cristianismo oriental e ocidental não caminham juntos. Eles caminham em lados opostos. Sua história é diferente, sua filosofia é diferente, sua teologia é diferente. Então não podemos colocar em pé de igualdade. Claro que, como aqui na imagem, nós vemos dois homens andando em lados opostos. Assim também o cristianismo, em sua história, é assim. Temos ali a base, que é o cristianismo, no caso aqui temos dois homens, porém, ambos andando em lados opostos. Assim é o cristianismo oriental. Ele está em lado oposto ao ocidental. Os processos históricos que aconteceram no Ocidente não foram os mesmos que aconteceram no Oriente. Os mesmos processos, os mesmos acontecimentos, eles não acontecem também no Oriente. Afinal, não é a mesma história oriental a mesma que foi no Ocidente. Então é muito importante que você entenda que existe toda uma dinâmica historiográfica
no continente africano. Existe praticamente, entenda aqui o termo que vou usar, um mundo novo nessa história do cristianismo na África. Quando eu digo mundo novo, é porque é uma história totalmente diferente do que estamos acostumados a ouvir. Estamos acostumados a ouvir que o cristianismo começa lá em Jerusalém, vai para Roma e pronto. Aí vem os períodos históricos, passa aí pela Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, o que não é o caso em relação à história do cristianismo. Existe muito equívoco sobre a história cristã. E por isso, nós precisamos desfazer essas mentiras se queremos entender a história do cristianismo na África. O cristianismo na África, ele é um cristianismo oriental. O cristianismo na África tem uma história totalmente diferente do cristianismo ocidental. O cristianismo na área oriental do globo vai se desenvolver diferente, ter os seus problemas diferente, ter a sua problemática, suas lutas, sua teologia, sua tradição de forma diferente. Então, precisamos entender essa diferença que existe entre os cristianismos. Mas para que isso fique mais claro, entenda, uma grande mentira que as pessoas acham é que o cristianismo, a primeira nação a estabelecer o cristianismo como religião oficial do império foi Roma. Só que não é verdade. A primeira nação a estabelecer o cristianismo como religião oficial foi na Armênia. Foi na Armênia, muito antes de Constantino. E a segunda nação a estabelecer o cristianismo como religião oficial também não foi lá, foi na Etiópia. Então Roma só vem muito tempo depois. A Armênia, no ano 301, vai estabelecer o cristianismo como religião oficial do império. Depois vem a Etiópia. Depois vem o quê? Roma? Não, a Geórgia. Perceba como existe mentiras a respeito da história do cristianismo na África. As pessoas acham uma outra mentira é que foi Constantino que estabeleceu o cristianismo como religião oficial do império. Não foi ele. Constantino encerrou a perseguição. Perseguição. Não foi estabelecido a história do cristianismo em Roma com Constantino. Foi a partir do imperador Teodósio. Só com Teodósio é que o cristianismo vai se estabelecer como religião oficial do Império Romano. Antes disso, Constantino só encerrou a perseguição. E antes disso, o cristianismo já estava muito bem estabelecido na Armênia e depois na Etiópia. Antes mesmo do cristianismo ser estabelecido em Roma como religião oficial, ele já era religião oficial na Etiópia. As pessoas não têm noção disso. E repetem, repetem, repetem suas mentiras. Então, por isso precisamos enfatizar aqui essa questão dos cristianismos, tanto na África como na Ásia, e só depois é que vem para a Europa. Precisamos entender que o cristianismo, ele também é africano. O cristianismo, ele é africano também. A África, como já mencionei, ela foi o segundo continente a estabelecer o cristianismo como religião oficial. Como se não bastasse isso, a fé cristã na África, ela era muito bem estabelecida na Etiópia e foi um dos cristianismos que permanecem o mesmo até hoje. Sim, até hoje. Os dois países
na África que não foram colonizados são a Etiópia e a Libéria. O mais interessante é que esses dois países são cristãos. Eu vou repetir novamente para que você entenda como essa informação é valiosa. Os dois países que não foram colonizados pelos europeus foram e são cristãos. Você tem noção do que é isso? Muitos dizem que foi os colonizadores que trouxeram o cristianismo para o continente africano. Porém, na Etiópia já existia cristianismo. A Etiópia nunca foi colonizada. Então não foi o colonizador que trouxe o cristianismo até a Etiópia. A Etiópia permaneceu como um reino cristão. Reis eram cristãos. Nós temos o exemplo aí de Manelik II, que foi aí um grande rei da Etiópia, que lutou contra os colonizadores, venceu eles, e em um depoimento lindíssimo explica como o cristianismo dos europeus era diferente do cristianismo dos africanos. Perceba que isso só corrobora para que venhamos a entender que o cristianismo na África está muito bem estabelecido. Claro que não foi somente na Etiópia. O norte da África inteiro, praticamente, diversas regiões eram cristãs. O Egito, Cartago, Argélia, Núbia, diversos. Nós temos aí uma tradição de diversos cristianismos muito bem estabelecido. Para que não fique só nas minhas palavras, intelectuais africanos também confirmam tudo isso. Isso não foi algo que inventei, mas existe toda uma intelectualidade cristã africana. Nós temos aqui o depoimento de Asamoah Gyandu. Ele nos diz o seguinte sobre essas questões sobre o cristianismo africano. O cristianismo na África não pode, de forma alguma, ser tratado como um mero legado colonial. Perceba, a Samoa nos mostra aqui que a fé cristã não foi um legado do colonizador. Você precisa entender isso. Para que você entenda a história do cristianismo africano, você precisa começar entendendo que o cristianismo não é um produto dos colonizadores. Não foi. As raízes do cristianismo estão em Jerusalém, Ásia e África. Essas são as raízes cristãs. A Europa e a América é muito depois, totalmente depois. Nós precisamos entender isso. Um outro intelectual, o Dr. Tait CNO, ele nos diz o seguinte: o reconhecimento da África como um dos centros da fé cristã implica que o cristianismo é uma religião africana. Perceba, mais um intelectual africano nos mostrando isso. Perceba que o cristianismo também é uma religião africana. Nasceu lá, esteve lá desde o início, praticamente esteve lá desde o início. Então perceba, existe aí verdades fundamentais com relação à fé cristã na África que esconderam da gente. Sim, esconderam. E eu não falo isso de forma pejorativa, né, como as pessoas fazem para chamar sua atenção. Não é isso. Realmente, intencionalmente esconderam. Essas questões não podem continuar assim, esquecidas. É preciso entender o que aconteceu na história.
É preciso entender o que acontece diante dos nossos olhos. O cristianismo, ele também é africano. Não é só eu que falo, intelectuais falam, a história nos mostra. Então precisamos enfatizar. Mas o que é o cristianismo africano? Quando eu me refiro a cristianismo africano, não estou falando de uma nova religião, não é isso. O cristianismo africano, para início de conversa, é cristianismos. Só que utilizamos aqui no singular cristianismo, apenas de uma forma didática para ficar melhor das pessoas entenderem. Mas claro que o termo é cristianismos africanos. Porém, o cristianismo africano nós podemos identificá-lo da seguinte maneira: é o cristianismo existente no continente africano, produzido pelo seu próprio povo. É a primeira coisa que precisamos entender. Porque muitos argumentam que o cristianismo é um produto colonizador, mas nós temos o cristianismo na África como produto de seu próprio povo, seu próprio povo. O cristianismo na África, ele é também africano. A própria produção intelectual dentro do continente africano foi feita pelos próprios africanos. O colonizador só chega muito depois. Só chega muito depois. Então perceba, nós temos aí, no continente africano, um cristianismo produzido há mais de 2000 anos de história. Como se não bastasse, esse cristianismo foi produzido pelo seu próprio povo. Passando um pouco à frente, eu quero que você entenda e observe essa imagem. Observe. Nós temos aí diversos africanos, arte, nós temos aí roupas diferentes. Tudo isso é para que você entenda como o cristianismo africano é diverso. Não existe um cristianismo na África, são vários. Você tem diversas tradições, uma gama de histórias, e muitas delas produto de seu próprio povo. O cristianismo na África não é um legado da colônia, ele é um legado de seu próprio povo. Existe um grande tempo na história cristã que precisa ser enfatizada. A história do cristianismo na África tem mais de 2000 anos e não pode ser ignorada. Claro que também eu não estou aqui para falar que tudo que aconteceu com relação à fé cristã foi perfeito no continente africano. Mas calma, vamos entender isso. Eu tenho certeza que você já ouviu que o cristianismo foi aí um grande instrumento para que houvesse a escravidão. Porém, as pessoas não têm a noção de como esse discurso é raso e quanto a história é muito mais profunda do que isso. Perceba, o cristianismo ele foi instrumentalizado, ou seja, criaram doutrinas que não existem na fé cristã. Criaram heresias. Por exemplo, a heresia do destino manifesto. Foi criado aí pelos Estados Unidos, a qual eles acreditavam que Deus os escolheu para ganhar o povo africano e civilizá-los. Em outras palavras, é o imperialismo e o neocolonialismo de fato. Foi aí, utilizaram do cristianismo para enviar americanos para que então fizesse do povo africano praticamente uma colônia da América. O problema é que não foi só o cristianismo que foi utilizado, a ciência também foi. No mesmo período que isso aconteceu, a ciência também foi utilizada. O darwinismo social era uma crença científica ou a ciência da época, a qual dizia que os negros eram inferiores aos brancos. Tivemos também a eugenia, que queria separar brancos e negros. Perceba, tanto a ciência como o cristianismo foram instrumentalizados para controlar pessoas.
A pergunta que fica é: por que só lembram do cristianismo a respeito dessa temática? Eu não vejo ninguém culpando a ciência, chamando ela de racista e opressora. Então perceba, existe aí uma tentativa de colocar a culpa apenas na fé cristã. O que eu quero dizer é que não tem como culparmos nem o cristianismo e nem a ciência por pessoas que utilizaram de mentiras para deturpar a visão de muitos e assim oprimir um povo. Então é isso que precisamos enfatizar. A história do cristianismo na África, ela não é um legado colonial. Isso não quer dizer que não houve colonização na África. É claro que houve, não estamos negando isso. Porém, é muito mais complexo do que jogar a culpa em uma fé a qual não prega isso. Pelo contrário, é justamente por causa do cristianismo que muitos foram libertos. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, é justamente os protestantes que vão ir contra a escravidão e a favor do abolicionismo. É justamente no continente africano que a igreja também vai se levantar contra os colonizadores. Sim, Moçambique é um exemplo disso. Inclusive, o presidente de Moçambique, em 2011, ele enfatiza que se Moçambique foi liberto dos portugueses, isso nasceu no seio da igreja, que foi a igreja presbiteriana, com seu líder, Eduardo Mondlane, que foi o líder dessa, digamos assim, expulsão de portugueses no continente africano, ali em Moçambique. Todos eles eram cristãos, a começar por seu líder, Eduardo Mondlane, que era membro da igreja presbiteriana. Então veja, nós temos aí diversas amostras de como o cristianismo esteve ali, juntamente, em suas raízes, lutando contra essa opressão. Então perceba que o cristianismo, a história do cristianismo, ela é muito maior do que as pessoas tentam fazer parecer, tentam classificá-lo como algo pequeno. John Ball, no seu livro 2000 anos de Cristianismo em África, ele nos diz o seguinte: o cristianismo na África não é um acontecimento recente, nem um subproduto do colonialismo. As suas raízes remontam ao tempo dos apóstolos. Isso é muito sério. Existe aí uma tradição que vem desde o início e que precisa ser enfatizada. Para que você entenda melhor a história do cristianismo na África, eu separei aqui algo que eu trago no meu livro. Aproveito aqui para divulgar a cada um de vocês. O meu livro, ele foi lançado, se chama As Raízes Africanas da Fé Cristã, uma introdução ao cristianismo africano. Eu mostro justamente tudo isso que já venho falando aqui, só que, claro, de forma mais aprofundada, com fontes históricas, para que você continue aí, se aprofundando na temática. Eu trago no nosso livro, no caso As Raízes Africanas, uma seção só sobre história do cristianismo na África, mas quero aqui trazê-las também para vocês. Basicamente, um intelectual africano chamado John Jusso, ele tenta aí fazer uma divisão histórica a respeito do cristianismo na África. Ele não faz aquela divisãozinha que a gente é acostumado, que é a idade antiga, média, moderna, não. Ele vai utilizar uma linha mais apropriada com relação à história cristã. Ele vai utilizar as ondas. Ele utiliza esse termo para mostrar como o cristianismo africano é complexo. John Jusso, ele vai separar em quatro ondas a questão da história do cristianismo na África. Tem um motivo do porquê ele faz isso, tá? É porque algumas ondas elas não acabaram, elas continuam até hoje. Então não dá para ser um mero episódio que tem seu início e fim e começa outro. Pelo contrário, é volátil, são ondas, como a onda do mar começa e termina e continua.
É basicamente isso. As ondas são as seguintes. A primeira onda do cristianismo na África é o cristianismo primitivo. É aquele primeiro momento da fé cristã. É onde ele chega na Etiópia, no Egito, é onde temos as citações bíblicas na África e o estabelecimento da fé cristã. E por que onda? Porque o cristianismo na Etiópia, por exemplo, ele não acabou. Ele ainda está lá. Então não tem como a gente dizer que primeiro foi na Etiópia e depois como se tivesse encerrado. É basicamente isso. Como se tivesse encerrado. Então, se eu colocasse, por exemplo, cristianismo antigo na Etiópia, agora vamos para o cristianismo Idade Média, como se tivesse acabado a Idade Antiga ali. Não acabou, ainda existe, está lá. Então, é por isso que o termo correto e que melhor se encaixa é o termo onda. Então, nós temos esse primeiro momento. O segundo momento é o do catolicismo português, que é onde nós temos aí a chegada dos portugueses no Congo, no Reino do Congo, onde eles entram em contato com o rei do Congo se converte à fé cristã, e também tivemos uma outra rainha também em Angola se convertendo à fé cristã. Temos aí a terceira onda, a onda evangélica, que é quando protestantes vão ao continente africano para evangelizar. Também tivemos a quarta onda, e essa é uma onda bem complexa. A quarta onda são movimentos indígenas, onde você tem o pentecostalismo e também pós-independência. É muito importante que você entenda isso aqui, porque muitos dizem que a fé cristã é colonial, né? Você sabe. Porém, a própria igreja expulsou os colonizadores, porque os cristãos africanos entendiam que o cristianismo dos colonizadores era diferente do deles. Isso criou um movimento, que é justamente as igrejas indígenas, que eram de africanos que cultuavam na sua língua local e os colonizadores não deixavam. Então eles expulsam os colonizadores e continuam a adorar a Deus na sua língua materna. Vocês entendem como isso é precioso? Existe aí uma história que foi deturpada. Por isso, a história do cristianismo na África precisa ser enfatizado. O legado do cristianismo, ele é imenso no continente africano. Nós temos um legado aí de diversas formas, um legado histórico, um legado filosófico, um legado arqueológico, teológico e até mesmo sociocultural. Num legado mais histórico, nós temos aí essas tradições e ondas que vêm continuando até hoje. Nós temos também um legado filosófico, onde nós temos uma tradição filosófica cristã. Nós temos aí a patrística africana, por exemplo. Nós temos aí uma filosofia cristã africana. Nós temos também aí diversos monumentos arqueológicos, achados arqueológicos que comprovam a longevidade do cristianismo na África. Nós temos aí também um legado teológico, onde a teologia cristã feita na África influenciou o Ocidente. Isso é muito importante. E também temos aspectos socioculturais como costumes locais feitos pelo próprio povo africano, que mostra como o cristianismo está no continente africano há muito tempo. Nós temos tradições culturais formadas dentro do continente africano com base na fé cristã. Um exemplo disso são as tatuagens etíopes, a qual tatuam cruz na testa, no pescoço, que é um costume sociocultural que perdura até hoje. Nós precisamos entender todo esse legado. Então, para você se aprofundar, eu trouxe aqui algumas indicações bibliográficas, tá certo? Nós temos aqui um primeiro livro, que é o que eu já apresentei a vocês, o meu,
que é As Raízes Africanas da Fé Cristã. Eu vou estar mostrando justamente todo esse legado, tá certo? E também temos o livro de Thomas Olden, muito bom, que se chama Quão Africano é o Cristianismo. Então, com esses dois livros, você vai conseguir entender muita coisa sobre o cristianismo africano. Basta ler esses dois livros que você já vai estar um grande caminho sendo percorrido. Então, basicamente, essas são as minhas indicações. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, do que aprendeu aqui hoje e que possa fazer bom proveito. Então, basicamente, nós vamos encerrar por aqui para que então nos encontremos na próxima aula.